Legal, estamos de volta com Ver Mais nessa segunda-feira ensolarada em Floripa. Olha só, a crise política que o país vive tem complicado muito o mercado de trabalho para alguns profissionais atuarem na sua área de especialização. Um texto vem repercutindo muito na internet sobre uma jornalista chamada Beatriz Franco, que estava há 4 meses desempregada, onde ela relata o preconceito de ocupar um cargo, entre aspas, inferior ao da sua formação. Ela começou a trabalhar como balconista numa confeitaria. Por isso, hoje a gente vai falar sobre desafios profissionais. A coach Gisele Martins está aqui com a gente, vai ajudar a gente a desvendar tudo isso, né, Gisele? Porque às vezes é complicado mesmo, né? Essa questão, poxa, tu estuda anos, passa anos na faculdade, especializa, óbvio que quer sair dali, quer ter um emprego na área que você atua, né? Mas de que maneira você reagir, né, à questão financeira numa hora de crise, assim? Como você fazer isso de uma maneira sem preconceitos? Uma coisa muito importante, Grazi, é que a Beatriz sofre de um receio que todos nós seres humanos sofremos, que é o medo de ser julgado. Né? Quando a gente fala nesse texto em preconceito, o preconceito é um preconceito que é dela, né? E não das outras pessoas. E todos nós, seres humanos, temos como um dos maiores medos em ser julgado. Porque em sendo julgado, a gente corre risco de não ser amado, de não ser aceito, de não fazer parte. Então, certamente, foi tudo isso que passou na cabeça da Beatriz, inicialmente, quando se deparou com a situação de, em sendo jornalista, não conseguir mais atuar naquela área. Ela teve uma clareza muito grande e certamente por isso o texto dela repercutiu desta forma. Mostrou o talento dela também como jornalista, com certeza, né? Ela teve uma clareza muito interessante, que foi adquirir a resiliência. E a resiliência é uma característica, uma habilidade das pessoas felizes. Porque ser resiliente é tu conseguires entender que aquilo de fato está acontecendo. Ok, a crise no nosso país está acontecendo, eu enquanto cidadã sozinha posso fazer pouco, né? Sim, enquanto a população inteira, obviamente, a gente pode mudar o nosso país, mas enquanto sozinha eu não posso fazer muito, a minha realidade é que eu estou desempregada, estou sem dinheiro, o que eu posso fazer? Então, preciso buscar uma outra alternativa para continuar sobrevivendo. Então, não é se acomodar com aquela situação. Então, ok, sou jornalista, vou passar a ser balconista e mesmo infeliz trabalharei nessa função porque preciso do dinheiro. Não, é dar um passo atrás, entender que neste momento eu preciso passar por isso, eu aceito esta condição e entendo que através dela eu posso traçar estratégias para poder alcançar os meus resultados esperados. É que eu não sou balconista, eu estou balconista Exatamente. Nesse momento porque eu preciso reagir a essa situação. Né? Exatamente E isso. também a questão da criatividade é muito importante. Né? Tem um caso, até eu conheço, é um outro jornalista, né, por coincidência, ele também passou por uma situação tal, daí criou, ele disse assim, poxa, mas eu gosto de fazer bolo, né, não confeitado, aqueles bolos comuns, assim, né, criou uma marca, fez uma página no Facebook, começou a vender, deu certo o negócio. Sabe? Então, assim, é aquela questão de reagir da maneira mais positiva a esse tipo de situação. E uma coisa muito legal, Grazi, é que assim, a gente fala da crise, mas a crise muitas vezes ela é uma oportunidade. Exatamente. Porque, por vezes, nós, enquanto acadêmicos, a gente escolhe uma profissão e, em determinado momento, aquilo já não serve mais pra gente. E, às vezes, a gente fica apegado àquele sonho que já não pertence mais a quem somos, e sim a quem um dia fomos, e a gente não muda de carreira, não muda de vida, não troca de relacionamento, porque está apegado àquela sensação, àquela situação. No caso do teu amigo, é possível que hoje ele seja muito mais feliz em fazendo o que faz hoje do que trabalhando na televisão, por exemplo, né? Ou trabalhando enquanto jornalista. Então, a gente entender que a oportunidade que existe dentro da crise faz com que a gente, de fato, se movimente e perceba que a gente pode ser muito mais feliz do que era até então. É verdade. A gente está falando para tantas pessoas aqui, né, na televisão, aqui da Grande Florianópolis, tanta gente está passando por situações tão complicadas na vida e às vezes não é nem questão de ser jornalista, enfim, advogado, médico, enfim, qualquer outra profissão que acaba se sujeitando a ter que se adequar. Então, assim, o que a gente quer falar para vocês é que a criatividade também pode ser muito importante nessa hora, né? Pode ser balconista? Pode criar uma questão de fazer bolo, né? Enfim, pode fazer aquele artesanato para fora, enfim, tu pode ser criativo nessa hora, né? A criatividade é muito importante. E uma coisa muito bacana, eu costumo dizer nos cursos em que eu ministro, quando criança eu sonhava em ser presidente do país. E na sala de aula as pessoas brincavam, diziam, vai lá, gente, candidata que eu voto. Inclusive a minha vontade veio
porque eu sempre fui líder de classe e todo mundo sempre brincava com isso. Eu disse, quer saber? Eu quero ajudar a contribuir com que o país seja melhor. E durante anos eu de fato acreditava que era isso que eu queria seguir. Depois eu trabalhei na televisão durante 11 anos e atualmente eu trabalho como coach, fiz vários cursos internacionais, buscando me aperfeiçoar nessa área de desenvolvimento humano que eu amo de paixão. E eu percebi que nessas 3 profissões, por mais diferentes que uma seja da outra, todas elas me davam coisas que para mim são importantes. Que é lidar com pessoas, que é ter a oportunidade de ajudar outras pessoas, que é evoluir. Então, às vezes a gente, por exemplo, será que a Beatriz, enquanto jornalista, enquanto confeiteira, por exemplo, ou balconista, ela não pode ter destas profissões as coisas que as satisfazem, por mais diferentes que sejam as profissões? Pode ser que ela, enquanto jornalista, tenha contato com o público, conheça pessoas diferentes. Enquanto balconista, ela também pode ter exatamente esses mesmos benefícios. Então, às vezes, a gente se apega a um rótulo, a gente se apega a uma condição muito mais preocupado com aquilo que os outros irão pensar do que com aquilo que de fato me importa. E isso é muito ruim, né? E saber separar isso é muito complicado às vezes, né? É muito difícil. Aquela questão do preconceito das pessoas que você acha na sua cabeça que, né, possa ter. E aquela questão do medo, alguém pode me ver aqui, poxa, me viu estudando tanto, me dediquei tanto, né? Como separar isso, né? De uma maneira mais saudável possível? Eu penso, na verdade, que a gente até está desenvolvendo, a gente tem um site que se chama viverfeliz.com.br, que a gente está desenvolvendo, inclusive, agora 7 ferramentas para elevar a autoestima das pessoas. Porque quando a gente está com a nossa autoestima no devido lugar, a gente entende que a gente respeita a opinião do outro, mas que a opinião do outro não interfere naquilo que de fato me faz feliz. Que a opinião do outro, ela só conta para mim se de fato eu quiser aquela opinião. Porque muitas vezes a gente está conversando com alguém e não pede opinião, a gente apenas está contando aquilo que está acontecendo e está observando e absorvendo tudo aquilo que vem dos outros e, por consequência, se sente travado. Essa, na verdade, é a maior diferença do ser humano adulto para a criança. Porque a criança não tem filtro. A criança, se a gente diz para ela assim, não pode mais brincar com esse tablet, ela pode até reclamar naquele exato momento, mas em 5 minutos ela vai pegar uma colher, talvez, e vai se deparar brincando com aquela colher. Nós, enquanto seres humanos, a gente fica pensando, nossa, mas por que a Gisele não me deixou brincar com o tablet? Eu não estava incomodando ela. O que será que está passando na cabeça dela? A gente está o tempo inteiro... Cria fantasmas na nossa cabeça de situações tão corriqueiras e tão pequenas. E que são situações que de fato nem existem, né? Talvez eu só tenha pedido para parar de brincar com o tablet, por exemplo, porque estava me desconcentrando aqui na entrevista. Então era só por um instante, mas era só uma gentileza. Então não tinha questões de que por que ela está me proibindo, ela está querendo me travar, está querendo chamar minha atenção na frente dos outros, entende? E nós, seres humanos, infelizmente, nós carregamos essas crenças, essas travas, que fazem com que a gente fique pensando o que os outros podem estar pensando. E isso é o que, infelizmente, faz com que a gente não viva quem a gente de fato é e muitas vezes não viva a vida que a gente merece viver. E como é que a gente consegue tirar esses fantasmas todos da cabeça, conseguir separar as situações? De que maneira a gente pode agir? Porque é um processo difícil às vezes, né? Como que a gente pode fazer isso? Olha, eu penso que a coisa mais importante é a gente se autoconhecer, sabe? E por isso que o autodesenvolvimento, o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, porque é o tipo de coisa que ninguém pode tirar de ti. Né? Então, quando a gente se conhece, quando a gente consegue perceber que a gente, por si só, entende o que é importante pra gente, independente daquilo que é importante para o outro, que vamos supor, enquanto casal, a gente às vezes não sabe nem qual é a nossa música predileta, nem qual é o nosso prato de comida predileta, porque a gente já está tão acostumado a dividir isso com o outro, que a gente, de certa forma, por vezes, perde a nossa individualidade. E, nesse caso, é entender que nós somos 2, mas antes de sermos 2, somos 1, né? E que eu preciso me conhecer antes de querer conhecer o outro. E às vezes nós pecamos muito porque a gente tem um certo certo hábito de dizer, mas eu sei que essa pessoa vai agir dessa forma, eu já imagino qual vai ser a reação. A gente está sempre prevendo e dizendo como o outro pensa, como o outro vai agir e que o outro não vai mudar. Mas será que se eu perguntar para a Grazi agora, Grazi, quem é você? Você vai saber responder assim, com a resposta na ponta da língua? Não. Então a gente às vezes quer saber muito sobre tudo, muito sobre os outros e a gente não para se conhecer. Se eu pudesse dar alguma sugestão, alguma dica, eu certamente diria para essa pessoa buscar algum tipo de curso, de treinamento, de aconselhamento, no sentido de poder se desenvolver e de conseguir buscar ferramentas
para a evolução dela enquanto pessoa. Eu tenho o hábito da meditação. E eu sou uma pessoa super ativa e eu te confesso que também, assim como Beatriz era um pouco preconceituosa em relação a ser balconista, eu era preconceituosa em relação à meditação. Eu pensava, meu Deus, mas uma pessoa hiperativa como eu, jamais vou conseguir meditar. Porque eu tinha rotulado na minha cabeça que para meditar eu precisava ser um monge que ficaria sentadinho. De perninhas cruzadas, né? Bonitinha, lá paradinha. E acaba que eu percebi que a meditação faz com que eu preste atenção para dentro. Que a gente está tão voltado para aquilo que é para fora, para o externo, e quando eu medito, e às vezes eu faço assim, meditação de 3 minutos, entende? E essa meditação faz com que eu consiga olhar para dentro. E o pessoal de casa pode estar pensando, mas eu não sei meditar, eu nunca fiz meditação, como eu paro para fazer isso? Bom, primeiro que a gente pode buscar alguns recursos na internet, meditações guiadas que facilitam a gente, né? Mas o simples fato de tu parares em um lugar tranquilo, que tu não tenhas intervenção de outras pessoas e que tu possas prestar atenção na tua respiração. Respirar vai fazer com que tu preste atenção no teu coração, que tu saiba aquilo que de fato se passa dentro de ti e certamente vai te deixar mais tranquilo, mais sereno, para tomar decisões de forma mais plena, mais equilibrada, sabe? Nossa, que bacana, Gisele. Ficaria aqui a tarde inteira conversando contigo, né? E olha só, pessoal de casa, que bacana, né? Você vai poder aí em casa, olha só, com dicas de hoje, né, da Gisele aqui, tentar mudar a sua vida de alguma maneira, né? Com essas diquinhas que ela falou, que são dicas que às vezes parecem tão corriqueiras, às vezes parece não ter tanta importância, mas que fazem muita diferença. Muito obrigada pela sua participação de hoje, viu? Inclusive porque o difícil é fazer o simples. A gente é que complica. É verdade. Muito obrigada. Eu adorei também. Conversar com você.